Olá, pessoal. O objetivo desta videoaula é tratarmos um pouco aí sobre o que é ciência, né? Trabalharmos aí com algumas definições e, além disso, também trabalharmos aí com a natureza da ciência, o objetivo da ciência, e também, né, diferenciarmos aí a ciência do senso comum. Então, o objetivo, né, fazer algumas reflexões sobre a ciência, definição, natureza e objetivos. Bom, o que é ciência? Eu retirei essa afirmação de um livro do professor Regis de Moraes, né, que inclusive está aqui na bibliografia, está disponível lá no sistema acadêmico, né, na biblioteca virtual, o livro Filosofia da Ciência e da Tecnologia. E essa definição é do professor Hilton Japiaçu, retirada aí de um livro muito famoso. Por ciência, no sentido atual do termo, deve ser considerado o conjunto das aquisições intelectuais de um lado, das matemáticas do outro, das disciplinas de investigação, do dado natural e empírico, fazendo ou não uso das matemáticas, atendendo mais ou menos à matematização. Então, o que o professor Japiaçu está querendo dizer, né, com esta afirmação? Que a ciência, né, ela tem essa a parte teórica, a parte matemática, e isso está atrelado também ao empirismo, ou seja, a parte prática, né? E esse empirismo, ele é atributo da ciência moderna, ok? Essa questão da matematização, tendendo mais ou menos, né? Isso varia um pouco aí, dependendo da área do saber. Por exemplo, existe uma diferença entre a biologia e a física, né? A física, ela trata mais aí com as fórmulas matemáticas, né? Ela utiliza mais a linguagem, vamos assim dizer, né? Melhor dizendo, ela utiliza mais a linguagem matemática. Por exemplo, na química, nós trabalhamos com aquelas ilustrações dos orbitais S, P, D, F, subníveis, né? De energia. Na física, estes orbitais, eles são tratados a partir de fórmulas, né? A partir de equações matemáticas, que nós geralmente não vemos aí nos cursos de graduação. Eu, por exemplo, não vi. Continuando, né? O que é ciência? É interessante observarmos, né, que quase todos os sucessos da ciência foram precedidos de inúmeros fracassos, né? O trabalho do cientista é um trabalho árduo, né? Movido aí por muitas frustrações também. Só que a frustração, sendo bem conduzida, ela pode se tornar combustível para grandes descobertas. Os séculos 18 e 19 foram conhecidos aí como o século onde reinou, né, um período cientificista. O que seria este cientificismo, né? Apoiado, por exemplo, nas ideias positivistas, né? Ideia de um conhecimento indiscutível, né? Então, nesses séculos, ficou aí arraigado a ideia de que a ciência ela busca uma verdade absoluta a partir do estudo dos fenômenos físicos ou químicos. A busca por uma verdade, a ciência ela tem a verdade, né? Sendo assim, o conhecimento ele é indiscutível. Se ele é verdadeiro, ele é indiscutível. Nós veremos que esse tipo de pensamento, no século XX, ele vai cair por terra. Por exemplo, existe um filósofo da ciência, um dos mais importantes, o Karl Popper. Ele traz o princípio da falseabilidade. Ali ele descreve que a ciência ela não pode ser vista como algo que busca a verdade. As teorias científicas
elas não buscam demonstrar a partir dos experimentos, a partir daquilo que ela produz, uma verdade. E, portanto, eu não devo buscar aí uma teoria se ela é verdadeira, mas o quanto ela é falsificável, né? Então, os experimentos eles não visam, segundo a ideia do Popper, tornar uma teoria mais verdadeira, mas sim verificar se ela é falsificável. Quanto mais uma teoria resiste às falsificações, mais forte ela é, né? Mais capaz ela é de explicar aí, portanto, os fenômenos. Bom, e o que é o senso comum? Essa definição eu retirei desse livro, né, de Filosofia da Ciência e da Tecnologia, do professor Regis de Moraes, e lá está descrito, né, saber que o povo levanta de sua experiência cotidiana. O senso comum também é uma forma de observação e ele traz consigo uma forma de explicação. O ser humano ele sempre teve esse ímpeto em explicar, compreender. E isso ele faz desde a sua origem. No entanto, antes da ciência moderna, nós tínhamos, portanto, o senso comum, que está relacionado mais a uma impressão primeira, sendo, portanto, impreciso. Com a ciência moderna e o método, né, o advento do método científico, essa impressão primeira ela foi sendo abandonada, né? E as impressões primeiras elas foram sendo, portanto, averiguadas de uma forma mais profunda para descobrirmos aí, entre aspas, né, a verdade do fenômeno, né? Tem um livro muito bom, né? Eu não sou filósofo, também não tive essa disciplina na minha graduação, mas eu entendi grande parte deste livro porque ele é escrito em uma linguagem bem acessível, que é o livro do professor Rubem Alves, o livro Filosofia da Ciência. A respeito da definição de senso comum, ele diz o seguinte: prefiro não definir. Talvez simplesmente dizer que senso comum é aquilo que não é ciência, e isto inclui todas as receitas para o dia a dia, bem como os ideais e esperanças que constituem a capa do livro de receitas, né? Então, enquanto a ciência tem esse olhar mais aprofundado, né, e geralmente é um olhar que nós não empregamos aí diariamente, né, o senso comum ele é algo mais geral. E o Rubem Alves, na opinião dele, é aquilo que nós utilizamos no dia a dia, né? E dentro dele tem estas aspirações, né, relacionadas a ideais e esperanças, né? Isso está relacionado com o senso comum. Qual é a natureza, né? Qual é o objetivo da ciência, né? Natureza e objetivo estão relacionados, né? O ser humano como ser pensante, a nossa espécie, aí, dentre milhões de espécies existentes, né, até onde se sabe, é a única que sabe, né? É um ser pensante. Sempre tem a necessidade de compreender o seu mundo, né? O início disso é o senso comum, sua continuação é a ciência. Portanto, tanto o senso comum quanto a ciência partem, né, dessa necessidade de compreender o mundo. Compreender por quê? Compreender a fim de controlar, né? Compreender e controlar são dois verbos aí que fazem todo o sentido, né? No que diz respeito à natureza e objetivo da ciência. O ser humano procura controlar, né? E para isso o ser humano ele utiliza aí vários óculos, né? Tem o óculos aí tem os óculos da biologia, tem o da física, o da química. Por exemplo, nós, químicos, né? Essa disciplina aí está sendo ministrada para o curso de química. Então, vamos lá. Na química, nós utilizamos de várias teorias visando compreender e controlar. No século XIX,
nós vimos surgir aí os protótipos, né, as teorias iniciais de ligação química, a ideia da descontinuidade da matéria e o advento da teoria molecular, a concepção, né, até antes disso, né, ali no século XIX, já no início do século XIX, da teoria atômica do Dalton, e ela trouxe, como diz o Thomas Kuhn no livro A Estrutura das Revoluções Científicas, né, a teoria de Dalton trouxe um caráter unificador, ela trouxe sentido para aquelas leis, né, de conservação de massa e a lei das proporções definidas, né, lá do Proust. Ela trouxe sentido, porque sem a teoria atômica, como o próprio Berzelius disse, né, um químico proeminente do século XIX, as leis ponderais, né, elas não tinham muito sentido, né? E com a teoria atômica de Dalton, ele trouxe esse sentido. Então, assim, nós começamos ali no século XIX a compreender as transformações químicas da matéria como sendo, né, rearranjos atômicos que são desfeitos ali nos reagentes e novos rearranjos são feitos, formando, portanto, novas substâncias, os produtos. Nós começamos a compreender isso. E é interessante que essa compreensão ela foi muito fecunda, porque a partir dela nós passamos a controlar, né, um pouco mais aí estas transformações. A química ela visa justamente isso, né? Trazer essa compreensão e esse controle aí destes fenômenos ditos químicos, porque a todo momento ocorrem transformações químicas da matéria. E esse aparente caos ele pode ser melhor compreendido. Isso não é possível para todos os fenômenos, mas acreditamos que é uma questão de tempo, geralmente é. Mas nós não conseguimos compreender todos os fenômenos. No entanto, nós tentamos. O químico ele tenta fazer isso. Pegar esse aparente caos e torná-lo inteligível, né? Compreendê-lo, para poder, né, controlar. E para isso nós utilizamos, portanto, toda a simbologia da química. Conceito de moléculas, símbolos, estequiometria. Bom, dando continuidade, ciência una e divisível. Todas as áreas do saber científico têm algo em comum. Nesse sentido, a ciência é una. Com relação aos objetivos, todas as áreas do saber procuram compreender e controlar. No entanto, quanto aos objetivos específicos, né, a ciência ela não é una, ela é divisível, porque apesar da noção de interdisciplinaridade e as áreas do saber científico, elas não são áreas, as divisões, né, as fronteiras, elas não são rígidas, né, tão rígidas. No entanto, certamente existem certas especificações, especificidades para cada área. O fenômeno que a física estuda não é o fenômeno que a química estuda, e assim como acontece também para a biologia. Então, tem certas diferenças. Quanto aos objetivos, a ciência tem um caráter uno, no entanto, quanto aos objetivos específicos, o objeto de estudo, né, o fenômeno a ser estudado, a ciência ela é, portanto, divisível. Algumas reflexões interessantes, né, a respeito da natureza, objetivos da ciência, o trabalho do cientista. Essa reflexão, um texto um pouco comprido, mas é bem interessante. Eu retirei do livro Filosofia da Ciência, né, do professor Rubem Alves. Olha o que diz, né? Veja as imagens da ciência e do cientista que aparecem na televisão. Os agentes de propaganda não são bobos. Aliás, o marketing, né, é a alma do negócio, né? Se eles usam tais imagens, é porque eles sabem que elas são eficientes para desencadear decisões e comportamentos. É o que foi dito antes. Cientista tem autoridade, sabe sobre o que está falando e os outros devem ouvi-lo e obedecê-lo.
Daí que a imagem de ciência e cientista pode e é usada para ajudar a vender cigarro. Veja, por exemplo, os novos tipos de cigarro produzidos cientificamente e os laboratórios, microscópios e cientistas de aventais imaculadamente brancos enchem os olhos e a cabeça dos telespectadores. E há cientistas que anunciam pasta de dente, remédios para caspa, varizes e assim por diante. É interessante que o Rubem Alves, quando ele diz isso, essa questão mesmo do cigarro, né? Nós temos que fazer aqui uma relação com o ano que foi publicado este livro, se eu não me engano, ali no início da década de 90, 1991, se eu não me engano. Né? Então, hoje em dia, essa questão do cigarro, né, ela caiu um pouco em desuso. Mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte, né, sobre essa ideia do cientista, né, um ser com autoridade, um ser com conhecimento mais elevado, né? O Rubem Alves ele vai discutir um pouco isso, né? Para ele não seria bem isso, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui é sobre este prestígio que a ciência e o cientista têm. É claro, em partes, nós devemos compreender este prestígio como algo coerente, porque realmente, após o método científico, o advento da ciência moderna, a sociedade humana, né, os humanos, né, começaram a ter uma vida um pouco mais prática. Por exemplo, o ser humano médicos. Né? O cara tem uma doença que talvez há 200 anos atrás ele morreria, mas hoje ele não morre mais. Por exemplo, no século XIX, tuberculose matava a rodo, não havia cura. Né? Vários, vários artistas, inclusive cientistas, né? Provavelmente morreram por tuberculose, porque se a pessoa pegava tuberculose, não tinha cura. É interessante que isso tinha até uma implicação nas obras do artista, né? Se você pega, por exemplo, alguns poemas, não me lembro agora, um poeta brasileiro, não sei se era o Álvares de Azevedo, não me lembro bem, que no final da sua vida, e ele morreu jovem, ele escrevia vários poemas assim com um cunho bem triste, né, por causa da tuberculose. Tem um pianista muito famoso, né? Eu gosto de ouvir música clássica, né? Tem um pianista muito famoso ali do século XIX, né? O Chopin, né? O Frédéric Chopin, né? Acabou falecendo aí por, se eu não me engano, por tuberculose, né? E ele tem várias melodias assim bem tristonhas, né? Então assim, é interessante vermos como essa questão ela influenciava, né, na produção artística. E muitos artistas, como eu disse para vocês, eles morreram de tuberculose. A tuberculose não tinha cura, hoje tem. Graças a quem? Graças ao trabalho de um cientista, né? Então é inegável, né, que a ciência e o seu método trouxe uma maior praticidade, né, para os seres humanos. Os filósofos vão discutir se realmente nós somos mais felizes hoje do que há 100, 200 ou 300 anos atrás, né? Muitos acreditam que não, mas que a ciência tornou a nossa vida mais prática, ela tornou. Então, a ciência e o cientista, eles gozam de um certo privilégio. E é isso que o Rubem Alves está dizendo aqui, né? Por exemplo, se você tem um creme dental ali que está escrito nele, né? É dermatologicamente testado, né? Dermatologicamente não, né? Porque tem a ver com pele. É cientificamente testado. Certamente aquele creme dental, ele passará a ter assim um valor maior para você, né? Justamente por causa dessa questão do cientista. E assim, até certo ponto, né? A ciência ela não tem a verdade absoluta, mas o conhecimento científico ele deve ser considerado, né? Eu penso que hoje em dia existe muito essa onda de negacionista, né? Isso é um pouco complicado. Por um lado, realmente, a ciência ela não tem a verdade absoluta, como eu disse para vocês hoje, inclusive, os filósofos da ciência não tratam a ciência como algo que busca a verdade, né? Uma teoria, né? Como já foi dito, não precisa ser verdadeira ou falsa, né? A questão chave não é se ela é verdadeira ou falsa, ela tem que funcionar, né? Enfim. No entanto, realmente existem conhecimentos científicos que estão consolidados, né? Por exemplo, a questão da vacina, né? É o que temos, né? É algo que já tem sido aí, utilizando até um princípio do conservadorismo, né?
É algo que no passado deu certo, então, por isso que permaneceu aí como uma ferramenta no combate ao vírus, né? Inclusive o vírus aí do Covid-19. Algumas reflexões para encerrarmos, né? Os conhecimentos vulgares, né, e científicos formam um todo que caracteriza o modo global do homem se preservar como espécie. São de fato como complementares. Então todo mundo, né, tem o conhecimento do senso comum e há o conhecimento científico, né? Como eu disse, trouxe várias descobertas que tornaram a vida do homem mais prática, principalmente após o casamento com a técnica. Nós vemos essa relação ciência e tecnologia. Então, para viver, né, você não precisa ser cientista, né? Você consegue viver com conhecimento do senso comum, né? Aliás, o próprio Rubem Alves, ele diz isso, né? Que o ser humano passou aí, viveu por milhares de anos, né, na nossa espécie, aí considerando o conhecimento do senso comum. E o escritor Yuval Harari, né, ele vai dizer o seguinte, né, que assim, utilizando primeiramente essa concepção que o Rubem Alves traz, né? Nós vivemos milhares de anos utilizando o senso comum. E o Harari ele diz que pela primeira vez na história, por causa do conhecimento científico, né, basta considerarmos aí a bomba atômica, né, talvez o ser humano possa um dia acabar aí com a sua espécie, né? Pela primeira vez depois da bomba atômica, as pessoas passaram a pensar nessa questão. Depois o advento da bomba de hidrogênio, enfim, armas de destruição em massa, né? Então, portanto, pela primeira vez na história, talvez o ser humano um dia possa ele mesmo acabar com a sua espécie. É algo meio paradoxal, né? A aprendizagem da ciência é um processo de desenvolvimento progressivo do senso comum. Só podemos ensinar e aprender partindo do senso comum de que o aprendiz dispõe. É interessante, né, que as hipóteses que são levantadas, né, os problemas, né, eles advêm dessa percepção do senso comum, né? Essa parte eu retirei do livro Filosofia da Ciência, do Rubem Alves. É bem interessante, né? Todo pensamento começa com um problema, né? Quem não é capaz de perceber e formular problemas com clareza não pode fazer ciência, né? O objetivo da ciência, né, é compreender e controlar, resolver problemas, né? Todo pensamento começa com um problema. Uma hipótese, né? Isso está relacionado também com a questão das hipóteses, o levantamento de hipóteses, né? Que visam resolver certas situações problemáticas. É interessante, né, que tanto o conhecimento científico quanto o senso comum, né, o pensamento humano, né, que como foi dito, está relacionado ao senso comum e ao científico, ele sempre começa com um problema. Dificilmente você pensa algo sem a existência de um problema, né? Tanto que quando alguém te questiona de algo, dizendo, mas por que você não pensou isso antes, né? Se está acontecendo pela primeira vez, dificilmente você teria essa possibilidade de ter pensado antes, porque a gente pensa perante o problema, né? Como eu disse para vocês, ó, tem esse livro muito bom, acho que vocês conseguem encontrar aí na internet, né? Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras. Uma ótima leitura, livro escrito aí pelo saudoso professor Rubem Alves. E esse livro eu tenho utilizado, né, que é o Filosofia da Ciência e da Tecnologia, Introdução Metodológica e Crítica. Esse livro está disponível na biblioteca virtual, lá no sistema acadêmico. Dia 18, se eu não me engano, né? Na próxima aula, eu pretendo trabalhar com vocês um pouquinho sobre a história da ciência, né? Sobre a história da ciência. Nós veremos aí sobre nós aprenderemos um pouco aí sobre a ciência, sua relação ali com a Idade Antiga, depois a Idade Média, Idade Moderna e hoje a nossa idade, né? A Idade Contemporânea. Essas idades conforme a divisão histórica, né, da humanidade feita pelos historiadores.
Então, seria isso, pessoal, por hoje. Até a próxima. Qualquer dúvida, é só perguntar. Curiosidades, né? E também sugestões. Estou aberto a questionamentos também.